A semana passada a gente ainda está falando do assunto das mortes e a gente tinha parado e que ele ia comentar, então, a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma. Então, lembra que eu tinha falado assim, ó, ele estava falando da questão de como era o desprendimento. E o que a gente entendeu, que ficou definido, é que isso é um processo que acontece de maneira gradativa. Então, aquilo que a gente imaginava, que de repente rompe e acabava tudo, ele falou que em nenhuma situação existe. É sempre um processo gradual. Então, tudo que a gente for ficando em dúvida, a gente precisa agora começar a sedimentar para entender a lógica que Kardec trabalha, porque senão a gente tenta entender coisas depois e que fica difícil. Tá? Então, ele está tratando disso como um processo natural. Eu sei que quando eu falo isso, às vezes é desconfortável, porque na maioria de nós, o que existe para isso é sofrimento. Mas aí, quando a gente tentou identificar o que era saudade, foi o nosso começo de reflexão para ver o seguinte, ó, se isso é um processo natural, por que será que eu sofro tanto? Eu não consigo perceber como um processo natural. E aí eu começo a entender que é em mim que tem que acontecer um questionamento para entender por que eu acho que é tão diferente disso. Tá? Porque senão a gente fica confuso com essa história. Então, vamos lá. Ele fala agora assim, ó, morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença. O desprendimento opera-se gradualmente. Então, aquela que a gente conhece, ó. Ou a pessoa ficou muito velha, ou um processo de doença, e que isso já foi fragilizando essa ligação com o corpo. Então, o processo vai acontecendo lentamente e a gente consegue observar esse processo muito fácil. Aí ele vai fazer uma subdivisão dentro disso. Ó. Para o homem que se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Para esse, a perturbação é quase nula, ou não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Então, ó, ele está falando de morte natural ou por doença. Então, ó, primeira subdivisão, de alguém que já não fica com o pensamento agarrado às coisas materiais, que já tem uma outra elaboração e uma outra busca. Então, ele fala, ó, vai ser uma coisa muito natural, ligeira, como que acordar desse sono e vai ficar tudo certo. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem lhe toca o pensamento. Tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes
e outras se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula a molécula. Então, eu me lembro que o dia que eu comecei a falar disso, algumas pessoas ficaram bastante preocupadas com a morte por acidente. Vocês viram que não mudou nada. Esse que estava doente gastou um tempão para o corpo morrer. Mas o pensamento materializado garante que ele fica ali. Porque a questão é como eu penso, não do que eu morro. Porque morrer a gente vai. O corpo precisa acabar. A gente tem uma história que termina. Agora, como eu penso vai definir a história. E vê quando ele falou, ó, pensamento materializado e sensual. Porque tudo que é prazer físico é essa característica do Deus Mamon. É aquilo que me liga aos prazeres da terra. Aquilo que eu quero e preciso de sensações no corpo. Então, eu dou bastante valor a essa vida aqui e agora. Então, às vezes, é isso que é a dificuldade. A gente fala assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito que a vida continua. Só que eu fico triste quando eu quebro a unha. Então, aí eu preciso parar e falar assim, para mim, qual a lógica disso? Por que unha quebrada me faz sofrer? Onde é que eu estou pondo o foco de pensamento? O que, de fato, eu valorizo? Porque, senão, ó, eu falo uma coisa, mas, na prática, não é isso que eu estou mostrando. E, gente, o que os outros acreditam, tanto faz. Ó, não vai mudar. Agora, eu preciso de uma informação mais precisa e segura sobre quem sou eu, para que eu tenha noção do que eu estou precisando. Porque se eu falo uma coisa, ajo de maneira diversa, mas eu tento me convencer que eu não sou isso, aí eu fico muito distante da minha realidade. E aí eu vou assustar mesmo. Porque eu achei que eu era de uma forma, que eu fosse capaz de superar uma determinada coisa, e, de repente, quando eu deparo com a situação, eu vejo que não é bem assim. Mas isso, faltou clareza desse contato comigo. Então, esse é o cuidado que eu preciso. Por isso que a semana passada a gente acabou brincando um pouco, mas eu preciso começar a investigar. Ó, o que me traz inquietação de fato? Quais são as coisas que eu valorizo? Onde eu coloco todo o meu esforço e todo o meu empenho? Para eu entender o que eu sou capaz de elaborar. Aí agora ele vai falar a outra classificação, ó, morte violenta. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Ó, não sou eu, é Kardec. Não é que talvez, não pode. Então, essa coisa que morreu, não existe, não pode. Então, lembra quando eu falei assim, ó, é um processo natural. Deus é a infinita bondade e misericórdia. A gente não pode iludir que isso é o mal. Isso tem que ser o supremo bem. E olha só, a mesma oportunidade daquele que morreu lentamente, foi fazendo desprendimento, esse que vai ter. Por quê? Porque aquilo que é importante, é importante. Se é critério de bondade e misericórdia, é para todos. Não, porque vai morrer o corpo. O corpo perdeu a condição, mas não dá para arrancar o perispírito do corpo. Então, agora, ele também tem direito a um processo gradual, como todo mundo teve. Ó, é agora que ele vai explicar a consequência. Mas a gente já viu, ó,
fantasiávamos que aquele que morreu lentamente da doença estaria em vantagem. Só se o pensamento dele tiver um equilíbrio e for uma busca que já desmaterializou. Caso contrário, ele está na mesma luta que esse daqui. Porque não tem um privilégio por ser assim ou de outro jeito. A única coisa que nos tranquiliza é conquista moral. Então, quem tem recursos de amor, esse consegue mesmo mais tranquilidade. Mas ele consegue na morte, ele consegue na vida, ele consegue em qualquer lugar. Então, o que a gente está vendo é um processo tão natural que ele não tem nada de diferente do que a gente já é capaz de fazer em vida. Porque a pessoa que já tem em si recursos de amor, ela lida melhor com qualquer situação da vida. Por quê? Porque ele acessa diferente essa realidade. Ele dá menos valor aos reveses da matéria. Então, ele já tem uma força moral que garante. O que ele vai fazer lá? Esse contínuo. Agora, se eu não tenho aqui, eu não tenho. Eu vou ter que aprender a ter isso. Eu tenho que conquistar. Por isso que eu falei, é só um processo natural. Que talvez por medo, a gente embutiu um monte de fantasia nesse assunto e fez ele ficar dramático. Entendeu? Mas ele é natural, simples. Bom, então vamos lá. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Então, olha, imagina só. Lembra que faz mais de um mês que eu li que tinha espírito que na hora do desprendimento falava assim, meu coração continuou batendo, meu pulmão estava respirando, eu olhava, minha roupa era a mesma. Estava tudo igual. Se eu tenho a informação que a morte é isso, eu vou olhar o corpo, eu vou me ver aqui e vou falar, entendi. Agora, se eu não tenho essa informação, eu estou sonhando, eu estou alucinando, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, eu estou confuso, mas eu não estou entendendo, eu não tenho essa informação. Porque a realidade permanece praticamente a mesma. Então, ele vai gastar um tempo para fazer a diferença. Mas vê que tudo continua, normal. Este estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando, ao mesmo tempo, todas as sensações da vida orgânica. Eu já sei, vocês estão querendo saber, vocês estão sofrendo dor. Nós já vamos entrar nisso. Mas até aqui, deu para a gente entender? Sabe quem faz isso muito? Tem um monte de médium que faz isso, que à noite dorme, sai do corpo, olha o corpo e se olha e fica assim, ó. Só que como está vivo e tem a ligação, com ordem mental ele volta e acopla de novo. O problema desse daqui é que ele até vai tentar, mas não tem ligação, porque uma coisa foi rompida, o corpo não tem vida, então ele não consegue fazer volta. Mas tem um monte de gente aqui que sai do corpo à noite. Tem um monte de gente que tem essa experiência. Eu olhava meu corpo dormindo e eu estava em pé, eu olhava, nossa, foi ficando... Então, a gente assusta. Por quê? Porque a gente não tem essa naturalidade para lidar com as coisas do espírito. Mas tem muita gente que faz isso toda noite, bem naturalmente. Há dentro desse caso uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Então, agora, depois, a gente vai começar a discutir o que são essas sensações. Mas ele já falou. Lembra que para a morte por doença, ele dividiu em duas coisas. A do homem desmaterializado e aquele que estava muito preso à matéria. Falou, vai ser como que acordado um sono e ele vai ficar feliz. O outro,
O outro ele vai ter que lutar. Por quê? Porque aquele pensamento extremamente material fica como que imantando ele ali naquele corpo. Então, ele precisa lutar e fazer força para conseguir sair. E isso dá um trabalho para ele. Por quê? Porque ali está acabando uma energia que segura, mas o pensamento dele é todinho voltado para as sensações do corpo. E é difícil, nessa hora, ele conseguir construir alguma coisa diferente. Então, ele fica ali. Por quê? Porque é o que ele sabe construir, é o que ele sabe pensar. Ele não sabe fazer ainda diferente. Ele vai aprender. Quando ele falou, agora, dessa aqui, ele não conseguiu fazer subdivisão. Porque ele falou, agora, ó, nós vamos entrar numa modalidade infinita de possibilidades. Porque vai depender de que conquista moral tem esse espírito. Quais são os méritos? Quais são os atenuantes? Quais são os agravantes? Quem são seus intercessores? Então, tudo que pode envolver essa hora. Então, o que a gente vai lembrar? O estado de perturbação é obrigatório. Obrigatório. Então, na hora, todos vão não registrar muito aquilo. E aí eles vão ficar confusos, porque eles vão se ver bons, inteiros, com tudo funcionando igual, porque eles estão com a matriz, quem acabou foi a filial. E eles vão falar, uai, gente, mas estou bom, o que está acontecendo aqui? Que rolo é esse que esse povo está aprontando? Eu não estou entendendo. E vão ficar sem entender. Quanto tempo? Depende do que conhece. Agora começou a variedade. A gente não vai conseguir falar nada com definição. Moralmente, que conquista tem? O que pensa? Que ligação faz? Quanto tempo vai gastar para lembrar de fazer uma oração ou uma ligação melhor de pensamento? Agora vai crescendo. Então, aqui era só para a gente lembrar, então, do que desmaterializou e do materializado quando a gente falar de morte natural. E na morte violenta, série infinita que varia segundo o conhecimento e progressos morais do espírito. Então, agora a gente vai tentar entender as sensações que muitas vezes a gente vê a descrição dos espíritos quando falam da dor, do frio, da fome, do calor, dessas coisas que penso que é o que preocupa muita gente em relação a quem vai prematuramente. Então, vamos lá. O perispírito é o laço que prende o espírito à matéria do corpo. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual que reside no espírito. Então, para a gente entender, o espírito não tem uma forma definida, ele é um foco de inteligência. É ele que pensa, é ele que sente. Porém, quando ele pensa, ele cria. E através de uma substância que é eletromagnética. Agora ficou material. Então, o que ele pensa constrói o perispírito. E tudo que eu penso dessa energia fica circulando aqui o tempo todo. E isso tem definidas qualidades que vão ser o molde do meu corpo físico. Então, quem faz toda a organização física é o perispírito. A gente precisa dele para isso. É ele que controla tudo, absolutamente tudo. Tudo que é nosso. Então, só que tem uma questão aqui, que quando ele tem em si circulando eletricidade e magnetismo, esse ponto ele toca a matéria.
E aí ele faz um entrelaçamento com o corpo físico. Porque se eu tirar o perispírito da jogada, o espírito é incapaz de agir na matéria. Não tem jeito, não tem comunicação. Porque o espírito é de uma natureza que não é material. E que a gente não sabe definir, a não ser falando foco de luz, centelha de luz, inteligência. A gente não tem uma definição para ele, a não ser isso. E ele é incapaz de interagir, então precisa do intermediário. E o intermediário, então, é que vai ficar fazendo comunicação. Ó. O que o corpo recebeu vai para o perispírito, que informa para o espírito, que interpreta e faz a leitura. O espírito faz uma estimulação que passa pelo perispírito e que comanda o corpo físico. Então, esse é o caminho o tempo todo. O tempo vai estar ligado à densidade com que ele está preso, quanta energia tem e o que moralmente ele precisa para conseguir desvencilhando dessa ligação. Então, no caso de suicídio, que às vezes a gente fica extremamente abalado, nós temos algumas questões que envolvem isso. Primeiro, muita energia e um corpo que estava ali, funcionando vigorosamente. Mas eu tenho um espírito que já está extremamente atormentado. Então, em que ele vai ajudar a fazer o desligamento dele? Nada. A gente não conta com a ajuda dele. Então, olha só, isso agrava a história, porque a gente ficou imaginando por muito tempo assim, porque vai sofrer, porque desobedeceu a lei de Deus, porque... Nada disso. É um espírito atormentado, que não está dando conta nem da vida. Como é que ele vai colaborar no outro processo? Ele não colabora. Ele continua fechado na angústia, na dor, no desespero, que já fez ele cometer um ato. E aí ainda tem tudo que ainda vai acontecer quando isso rompe. Ele tem que dar conta de mais um processo. Então, ele aumenta um trabalho para ele. Por isso que dura tanto. Então, isso é o sofrimento dele. Entendeu? Então, as pessoas foram fantasiando, imaginando que era por castigo, por uma punição. Gente, onde Deus pune alguém? Não tem essa conversa. Agora, você imagina o seguinte, eu estou mal, minha vida está uma porcaria, eu não estou gostando de nada, aí eu faço uma coisa totalmente desequilibrada, ainda tem que ver que eu impus um sofrimento a todo mundo que gostava de mim. Você tem vontade de se matar de novo. Então, ó tortura, tem nada a ver com Deus, tem a ver com a minha culpa, com o meu desespero. Piora, piora. Muita energia. Então, as pessoas falam disso, mas assim, ó, você não vai achar um lugar que fala assim, ó, então ele tinha que viver 80 anos, então até aquele corpo completar 80 anos, ele vai ficar... Não tem isso. Porque agora entra atenuantes e agravantes. Era doente mental, estava em surto. As pessoas à sua volta não perceberam. A química não funcionava de acordo. Ele não pode responder como eu sou capaz de responder. Isso é um atenuante. Entendeu? Então, eu fali, fiquei muito revoltada, fui lá e acabei com tudo. É outra conversa agora.
Então, agora vai entrar atenuantes e agravantes. A pessoa que fez isso não teve uma família estruturada, ela nunca ouviu falar de Deus, ela não tinha esperança nenhuma de vida. Nunca ninguém a ensinou nada de continuação, então ela não tinha esperança. Atenua. Eu vim aqui, ficava falando de Deus, de esperança, vai agravar bastante. Então, assim, essa história que vai ter que ficar... Não sei de onde as pessoas tiram esse cálculo, não. E você vai ver que, quando a gente for ler em livro sério, por isso que eu falei que agora tem que ter esse cuidado, em livro sério, ele vai discutir esse caso e mostrar todas as possibilidades para este caso. Mas ele não dá aquilo assim como regra geral, você pode aplicar isso em tudo. Então, você vê que quando o Kardec fala, ele fala assim, ó, agora nós vamos para uma coisa que tem uma variedade infinita. Então, nós vamos ter uma noção de como isso processa, mas eu não posso fazer isso regra absoluta, porque aí eu vou confundir tudo. Então, eu tenho que levar todos os critérios agora de bondade e misericórdia. Bom, então isso aqui seria o desenho de um perispírito, que é a matriz, que tem absolutamente tudo que vai ter no nosso corpo. Então, esse aqui é o que vai definir como vai ser lá. Então, hoje, os livros mais modernos vão falar o quê? Que o perispírito vai fazer a seleção do DNA. Porque é ele que vai conduzir tudo daqui para frente. Então, antes a gente tinha uma noção vaga, agora está começando a melhorar. Então, como o Divaldo ele fala assim, ó, o espírito consegue imantar o conjunto lá, espermatozoide e óvulo, que tenha a carga genética que ele precisa. E com essa imantação, ele garante que essa configuração, que é o necessário, é o que vai acontecer. Por quê? Porque precisa estar aqui para ser possível. Tá. Só que aí, a gente vai ter um corpinho, então, que funciona de acordo com aquele molde. Porém, nesse corpinho, nós vamos ter algumas células que são bem especializadas. Né? O sistema nervoso, ele funciona com eletricidade. Nossa, e o pensamento também é o que faz a liga. É o ponto sensível do corpo que é capaz de transmitir informação e receber informação. Então, ó, no corpo, a gente vai ter plexos nervosos que funcionam. E, no perispírito, vão ter centros vitais, ou chakras, acoplados, de funcionamento combinado. Agora, quando vocês perguntarem para mim o que é um negócio que o povo chama de alinhamento de chakra, olha, gente, eu não sei de qual anatomia se encontra esse tipo de situação. Entendeu? Porque é como se eu fosse mexer num negócio que foi estruturado. Ele tem funcionamento acoplado. E aí a gente começa a ver que as pessoas vão fantasiando em cima disso. Eu não sei mesmo o que seria esse alinhamento. Eu vou mudar a estrutura do perispírito para mudar do corpo, fazer o contrário? Que rolo que será? Não sei. Por quê? Porque isso está definido, ele tem esse funcionamento. E aí, ó a comunicação acontecendo. Quando você assusta e fica com raiva, quem que é que tem raiva? Mas quem que fica com a pressão alta nessa hora? E eles conversaram. Um sentiu, o outro reagiu. Aí, você chuta o móvel, mas acerta só o dedinho para subir aquela dor, assim. É dor física. Mas vai ter um sentimento que vai nascer acoplado. O que a gente faz na sequência disso? Então, ó,
a estimulação física foi lá comunicar e o outro teve uma reação. Então, ó, a vida inteira a gente mistura sentimento e sensação do corpo. O tempo todo a gente fica fazendo isso. Até para definir coisas comuns. A gente fala assim, ó, hoje eu estou com meu coração apertado. Mas apertado do quê? Tem alguma coisa apertando ele? Não, é que eu tenho uma sensação de aperto. Mas isso é físico. E o que é que dá a sensação de aperto? Ah, me dá uma tristeza. Mas isso é sentimento. Então, olha só, o tempo todo eu fico conversando com essas duas coisas. Mas eu não sei por quê, quando a pessoa morre, ela não pode mais fazer isso. Ela perde o direito de fazer esse tipo de interpretação. Mas ela treinou a vida inteira. Então, agora, ela não tem o corpo aqui. Mas ela tem memória. Ela tem lembranças. E isso vai responder por um monte de situações igual a essa que eu estou falando. Eu estou com meu coração apertado. Então, você sente o aperto? Não, não é isso que eu quero falar. Ai, eu estou sentindo um peso no meu ombro. É, mas o que está pesando? Não estou falando disso. Não é de peso. É de uma coisa ruim que eu estou sentindo. Ó, é o tempo inteiro a gente vai misturando. Então, vamos lá. Ó. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno que no verão. Então, olha como ficou inespecífico. A gente vai escutar relato de espírito que falou de frio no verão e que falou de calor no inverno. Então, ele não está falando do que o corpo dele está passando. Ele está ainda fazendo essa mistura que a gente faz de sensação e sentimento e que a gente aprendeu por um tempo muito longo. E que, para nós, foi assim que ficou interpretado. Então, ele vai ainda traduzir dessa forma. Mas ele não está falando que o corpo dele está em sofrimento. Porque, infelizmente, a gente encontra pessoas que, às vezes, sofrem preocupadas, assim, ó, se a pessoa passa frio quando está lá, se ela passa calor, se lá fica muito abafado e dá sufoco. Ó, porque o que dá a impressão? Que o corpo é que vai sentir. Então, ele está falando, ó, vai ter uma coisa que lembra o físico, mas não é o corpo. Nós estamos falando de outra coisa. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência, quer dizer, uma lembrança, do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Ó, então, ele vai ter, mas não é físico. Então, vamos pegar a história que eu estou falando do coração apertado, que eu acho que todo mundo conhece essa dor. E, dependendo do dia, é tão forte que a hora que a gente respira, se mexer, parece que a dor está aqui. Ó, mas ela é inespecífica. E, às vezes, a dor do coração apertado pode passar porque alguém faz assim na gente. Ó. Ela não vai pôr a mão no meu coração. Ela não vai me dar remédio. Minha dor vai começar a acalmar. Dor inespecífica. Não era o coração. Mas é o jeito que essa energia que eu estou comunicando, o como eu tenho isso gravado e como eu vou interpretar. Então, eu fico com aquela sensação. Gente, e às vezes fica tão forte que a pessoa fica com falta de ar. Ela fala assim, ó, eu não estou nem conseguindo respirar direito, de tão angustiada que eu estou. E ela fica mal por isso. Então, não é porque eu não estou falando de uma coisa física que eu não estou falando de sofrimento.
mas é inespecífico. Se fizer exame, não vai dar nada. Hoje nem médico chama isso de frescura. Hoje eles já entenderam que existe mesmo, e que se não tratar dá problema. Às vezes eles só vão sugerir para você mudar de área. Vai fazer outra coisa. Não é comigo. Porque é um fato. Mas, às vezes, uma pessoa que chega e te dá atenção, o quadro muda. Aí a gente começa a entender comunicação, por que ela é importante. Porque, às vezes, sozinha eu não dou conta, mas com ajuda eu vou organizando tudo isso. E vou renovando esse tipo de lembrança que eu tenho. Por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Então, lembra, ó, é mais ou menos lentamente. Mas nunca é rápido, é lentamente. Só que aí o corpo dele está lá, ele está bem. E aí ele não acha explicação. Eu estava mal, agora estou bom, meu coração está... Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E como ainda é muito novo, a mistura é nossa, ele vai ter um monte de sensação que para ele vai dar a ideia que ele está vivo e que está tudo certo mesmo. Uma hora ele vai falar de calor, outra hora ele vai falar de frio, outra hora ele vai falar de dor. Mas ele está falando de alguma coisa física? Não, ele está falando do quê? De reminiscência. O que ficou gravado na memória, que ficou repetindo e que ele preservou aquela sensação. Ele não está falando de físico, ele não tem mais. E a hora que ele terminou o processo, ele não tem nem ligação com aquilo. Então, ele está falando de outra coisa. E por que é importante? Porque, olha só, imagina como que eu vou ajudar essa pessoa. Gente, é sério, assim, eu fico às vezes até com dó. Eu já vi muito espírito tentando resolver dor do corpo de gente que morreu. Aí você fala, o que será que está acontecendo aqui, meu Deus? A pessoa não tem. O que você está resolvendo? Nada. É dois que não sabem junto, vendo o que faz. Porque se a dor não é essa, e é essa que eu vou resolver, o que eu vou resolver mesmo? Nada. Nada. Então, eu preciso ter um cuidado. Porque ele precisa de ajuda, mas uma ajuda clara, verdadeira. Eu preciso entender que processo é esse, porque senão eu vou falar de uma coisa que não existe. E aí fica aquilo assim, ó, vocês já conversaram? Quando vocês querem falar dessa angústia, a pessoa não entende, e a pessoa fala assim para você, vai passear, distrai um pouquinho, passará. Aí, gases é perfeito. Então, aí a gente sai com aquela coisa de decepção que você fala, gente, a pessoa não entendeu. Eu vim aqui pedir ajuda, eu falei desse negócio que está me incomodando, então ela mandou ir passear, me deu Lufital e me mandou para casa. Olha que decepção, a gente sai, assim, tira aquela esperança, nossa, eu vim achando que alguém ia me ajudar, e me deram Lufital e mandaram embora? Como assim? Não era isso que eu estava falando. Então, para que eu possa ajudar, eu preciso me inteirar disso, para eu poder ajudar essa pessoa, porque ela tem mesmo uma dor. É verdade a dor. Não é mentira a nossa dor. Só que ela não é física, ela é de outra natureza. E não é por isso que ela dói menos. Crê não estar morto, por isso se sente vivo, mas é vivo Vivinho da Silva, gente, é vivo encarnado. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Então, olha só, a pessoa está sentindo viva, ela está registrando tudo, ela entende que ela está aqui, que o corpo está ali,
mas ela só não entendeu que isso é morte. E aí ela começa a tentar buscar alguma ajuda. Onde vocês acham que ela vai buscar ajuda? Hã? Ó, por que em casa? Vamos pensar. Mas o espírito vê tudo que está acontecendo em volta? Nessa fase, vê. Então, ela está me perguntando se ele vai ver o pessoal desesperado. Eu vejo a faixa de sintonia que me pertence. É isso que eu vejo. Eu não consigo, porque eu morri, transitar para uma outra faixa. Eu consigo ficar nessa que é a que me pertence. Se for isso, a minha natural, é isso mesmo que eu vou registrar. Mas vocês não me responderam. Por que a pessoa vai em casa procurar ajuda? Gente, quem vocês procuram na hora do sufoco? Em quem eu confio. É isso que eu faço, porque é onde meu pensamento vai. Eu não vou. Aí vocês vão falar para mim, mas não tem amigo espiritual? Tem. Não tem a equipe? Tem. Mas, às vezes, naquele momento, o que está vivo na cabeça dele? As pessoas que ele mais lembra e confia. Para onde o pensamento vai na hora? Para a confiança. Olha como é importante o relacionamento. E vê bem, a gente faz diferente disso? É isso que a gente faz. Na hora que aperta, a gente chama a mãe. Eu quero alguém que eu confio, que eu tenho certeza que vai me falar a verdade, que não vai me enganar, que vai me amparar, que vai ficar comigo. Então, é essa busca. Eu quero quem eu confio. Por quê? Porque permanece o processo natural, não vai mudar muito. É o que eu sei buscar. Né? Então, se eu já tenho o hábito da prece, eu vou fazer uma mudança. Mas se eu não tenho, então aí nós vamos entender a variação infinita. Vocês já viram descrição de gente que após a morte fica calmo e entende. Gente que desespera. E gente que não aceita. E fala que é mentira, vocês estão inventando essa história, isso não aconteceu. Não tem como a gente prever. Uhum. Então, eu não sei muito o que eles fazem. Eu sei que eles dormem, mas eu sei isso por relato. Eu nunca ouvi, assim, uma descrição mais específica de alguém que acompanha. E sei que eles são respeitados nisso. Entendeu? Porque é aí que acaba a nossa fantasia. Deus não desrespeita ninguém. Se essa é a crença da pessoa, ele dorme mesmo. E ninguém vai torturá-lo por isso. Mas ele não vai conseguir dormir para sempre. Então, vai ter uma hora que ele vai mudar. Esse sono? É. Eu acho que aí todo tipo de tratamento que existe aqui, existe lá. Que, na verdade, existe lá primeiro para depois existir aqui. Então, possivelmente deve ter coisas para aquietar alguém que está muito atormentado, para dar tempo dele se acalmar e depois poder responder de uma outra forma. Então, aí, de novo, nós vamos cair na variedade infinita. Que o que a gente não pode esquecer, que é uma equipe técnica especializada que toma conta desse processo. Por isso que, para cada um, é de acordo com a sua necessidade. Assim como, se a gente for ver aqui num hospital,
tem coisa que é muito parecida, mas tem, às vezes, numa mesma coisa, ó, por que esse precisou disso? Então, porque, tecnicamente, há diferenças e que eles vão fazer a conduta de acordo com a necessidade. Né? Então, às vezes, a gente precisaria de agora muito conhecimento técnico para falar, ó, para que usa isso e para que faz aquilo. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Mas o que é que faz essa ligação mesmo? Pensamento. Então, aí vocês vão entender a variedade de falar assim, ó, tem gente que em 3 meses entendeu e mudou, tem gente que depois de 1 ano ainda está pesaroso e falando do desconforto e de tudo que aconteceu. Porque depende, ó, o que eu sabia, como eu aceito isso, que tipo de atenuante ou agravante. Então, ó, é uma variação infinita que vai acontecer. Só que ele já não fala mais daquele corpo. Porque imagina que 1 ano depois não tem nada lá, mas a minha ligação permanece a mesma. Então, olha só, vamos pegar nas descrições que a gente conhece. Ó. Então, imagina o seguinte, ó, toda vez que eu ficava muito angustiado, eu usava álcool para acalmar a minha angústia. Eu vou continuar angustiado? Só porque eu morri, a angústia vai passar? A angústia é minha. Quando ela vier, o que eu quero para acalmar minha angústia? É o que eu conhecia. Então, a minha tendência vai ser buscar o que alivia a minha angústia, porque era o que eu conhecia. Eu não me libertei desse processo, porque esse processo que viciou o meu corpo físico era para acalmar uma outra questão mais profunda, emocional. Então, eu ainda vou buscar. E aí a gente entende quando fala assim, ó, então tem um lugar lá que fica... Então, mas não é que naquele lugar acontece. O problema é que eu começo a buscar, por afinidade, quem faz isso. Porque eu preciso sentir aquela sensação que acalma essa angústia. Porque eu ainda não me dei conta que, em realidade, o problema físico não existe mais. Eu olho o corpo e vejo que está tudo normal, eu continuo com a mesma angústia, eu vou querer buscar a mesma coisa. Eu ainda não tomei consciência. Eu ainda estou no mesmo processo que eu fazia enquanto eu estava aqui. Então, quando vocês vão falar assim, o espírito ainda não despertou. Não despertou do quê? Do processo que ele fazia com ele. Então, ele continua repetindo a mesma história. Por quê? Porque era um processo dele. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas lá não tem ajuda? Tem ajuda. Lá não tem amparo? Tem amparo. Por que ele não foi para esse lugar? O que vocês imaginam? Aqui tem ajuda? Por que a gente não vai? Eu não quero. Eu ainda não quero. E enquanto eu não quero, ninguém vai me amarrar e me levar à força. Eu vou quando eu quiser. Por quê? Porque seja aqui ou seja lá, qualquer tratamento precisa de uma coisa chamada vontade. Eu tenho que querer, porque eu preciso participar disso. Porque se eu não participar, ele dura bem pouquinho, dá aquela aliviada e tudo começa de novo. Por quê? Porque eu não quero. Eu ainda não quis. Então, vai ter processo de ajuda, porém, eu preciso participar. Então, ó, não é diferente. Aliás, a gente copia tudo de lá. É muito parecido. Mas eu preciso ter esse entendimento. Eu vou estar onde o meu pensamento me leva. É mais rápido. Só uma pergunta rapidinha, que eu estou lembrando de quando a Célia veio, a Célia Diniz, que ela comentou do desencarne do filho dela de 3 anos.
que na primeira psicografia que o Chico fez dele, ele comentava que o avô estava ajudando. Que na segunda, ele já se mostrava mais desenvolvido do que a irmã mais velha dele. Então, essa questão era como se ele estivesse crescendo mais rápido do que a irmã que estava aqui encarnada. Isso tem a ver com a moral desse espírito? Ele pode tanto ficar mais atrasado do que se ele tivesse encarnado, como esse desenvolvimento pode ser mais rápido? Eu não lembro. Porque assim, ó, se ele já tem conquistas, aqui, com 3 anos, organicamente, ele tem um limite de expressar tudo que ele pode. Mas a hora que faz o desligamento e lá agora ele assume, ele vai recuperando tudo que ele tem, que o que ele tem é dele. E aí ele mostra a maturidade dele espiritual. Então, ó, passa a primeira fase, perturbação, a readaptação dele ali, se encontrando, o vô amparando, daqui a pouquinho ele retoma e já vai para frente. Então, aí ele vai mostrando tudo que ele sabe, a maturidade que ele tem, a firmeza. Não, isso é conquista do espírito. Não tem nada a ver com quantos anos. Porque a gente vê pessoa que morre muito velha e tem muita dificuldade de abandonar o corpo, fica agonizando mesmo. Porque às vezes está no corpo velho, mas é um espírito mais jovem ou um espírito que ainda não fez conquistas expressivas nesse sentido. Então, ele tenta se agarrar a isso. Né? Não tem gente que morre preocupado com quem que vai ficar o anelzinho que eu quero dar? Ó, então, imagina, ó, eu estou indo e eu estou preocupado com o porta-joia. Vocês não esquecem que eu falei que o anelzinho é para fulana. Então, onde que está o pensamento? Então, é difícil mesmo você imaginar que isso vai... Porque, pensa, uma pessoa que é toda espiritualizada, que diferença faz o anelzinho? Então, assim, aí a gente entende por que que um agoniza e o outro desliga e vai. Solta e pronto. Fala. Espera aí que eu vou aí, senão quem não escuta sou eu. Protetor? Até tudo isso encerrar. Então, não tem um prazo. Mas isso precisa encerrar, porque agora ele vai para a próxima etapa de vida dele. Então, ou ele vai estudar, ou ele vai ver erros, acertos, méritos, deméritos. Então, a partir do momento que ele já tiver uma outra condução, esse pode ficar livre para uma outra coisa, ou pode ser que vai continuar acompanhando. Aí depende. O que você não vai ficar é solto. Então, porque assim, ó, se o protetor tem agora um compromisso com ele bastante importante, troca. Vem um outro espírito da sua afinidade que vai te acompanhar. Você não vai ficar sozinho. Entendeu? Agora, pode ser que esse... a gente é um desafio tão grande, ele está tendo que evoluir tanto para dar conta da gente, que ele fala, eu fico mais um pouco, está valendo. A gente dá trabalho para eles. Né? Imagina quanta paciência. Nossa, aí, vendo? Obrigada. Ela perguntando o seguinte, a pessoa é deficiente e o perispírito. Então, precisa ver qual é a deficiência. Porque, às vezes, deficiente ficou o meu corpo por conta de algum acidente que eu sofri. Às vezes, eu trago alguma coisa comigo que o perispírito era deficiente e fez o corpo ficar naquela formatação porque ele era o molde. Posso também, porque às vezes eu consigo, por vícios e desregramento, lesar o corpo e o perispírito, porque o que vai fazer o estrago é o tipo de pensamento que eu alimento e por quanto tempo.
Então, assim, ó, se eu faço coisas muito materializadas, como o ódio, a vingança, eu posso fazer lesões que depois eu gaste bastante tempo para recuperar aquilo. Tem história de aborto que depois demora vidas para você refazer todo esse sistema para funcionar com equilíbrio. Então, eu não gosto só de falar dos viciados, porque é o seguinte, os linguarudos também. Porque senão a gente pega pesado no vício, porque, vê bem, se eu usei a minha capacidade de falar só para falar mal dos outros, isso pode gerar uma culpa que faz com que eu lese o meu perispírito. Porque a relação de lesão é relação a sentimento. E vício é vício, seja o de falar mal dos outros, ou seja, aquele que eu uso. Ô Lu, faz a prece. É que isso acaba... Ó, eu vou falar uma coisa, porque senão depois eu vou esquecer. Aí a semana que vem a gente volta. Não relacionem nunca lesão com assim, ó, matou, nasce sem a mão. Viu que não devia, nasce cego. A lesão de perispírito tem a ver com sentimento. É sempre sentimento. Que culpa eu carrego? O que eu não elaborei, não processei e não me perdoei, que fez com que eu gravasse em mim sentimentos tão difíceis? Porque senão a gente faz um toma lá da cá que dá errado. Lu, só uma coisa, ó, é importante a gente terminar mais ou menos no horário. Passou 5 minutinhos, mas não tem problema nenhum. Toda pergunta, toda dúvida, mesmo se a pergunta de quem fez não ficou totalmente resolvida, não tem problema nenhum. Nós vamos ter uma hora no próximo domingo, vai ser até uma motivação para a pessoa vir. Então, tranquilo. A única coisa que a gente não pode é passar muito do horário, né? Desculpa. Vocês acham? Então, nós vamos agradecer a misericórdia infinita que nos dá oportunidades de aprender, compreender, alimentar a esperança, estruturar a nossa fé. Que a cada dia, Senhor, compreendendo, nós possamos entender a bondade infinita que nos guia, que nos convida incessantemente a aprender a amar, a compreender que somos espíritos imortais, para que assim a vida seja feliz oportunidade de transformação, onde viajores do tempo se reencontram e mais uma vez juntos aprendem a amarem-se, a perdoarem-se, a seguir o nosso modelo e mestre Jesus. Que a cada dia sejamos os espíritos que já despertaram para a nova era e compreenderam um tempo novo que chega de amor e paz, que convida a todos a servir o próximo como irmão, nos libertando de preconceitos, nos libertando de amarras tão antigas que nos impedem de ver a verdadeira felicidade. Que a separação por nós agora possa ser entendida como um momento, um intervalo, mas que todos nós nos reuniremos em espírito, porque juntos, crescendo, compreendendo, nos encontramos pelos laços de afeto.